Olá, eu sou a professora Adriana Diniz, da Universidade Federal da Paraíba, do mestrado profissional em Gestão em Organizações Aprendentes. Cumprimento aos participantes desta primeira conferência ibérica em Sociologia da Educação. O tema da minha apresentação está intitulado Educação, Formação e Trabalho, as complexas formas de conciliação. Os objetivos desta apresentação tratam de analisar as complexas formas de conciliação entre educação, formação e trabalho a partir de uma perspectiva biográfica das pessoas adultas. É um estudo comparado, biográfico, desenvolvido entre sujeitos adultos de João Pessoa, no estado da Paraíba, região nordeste do Brasil, e sujeitos adultos da comunidade valenciana, em concreto da cidade de Valência, na Espanha. Este estudo ele parte de uns pressupostos, basicamente 4 que eu quero ressaltar nesta apresentação. Primeiro, a ideia de que a educação, a formação e o trabalho, como campos sociais, encontram-se em permanentes e aceleradas transformações, e isto afeta diretamente os sistemas educativos e formativos. O sujeito adulto, como sujeito social nesse contexto, ele vive o que eu denomino de entrincheiramento. Ele encontra-se entrincheirado entre, de um lado, os desafios do mundo do trabalho, todo o processo de globalização, de reestruturação produtiva, de inovação tecnológica, também de flexibilização, de precarização do emprego, de desemprego estrutural e por outras mudanças no mundo da educação, particularmente a partir do avanço do conhecimento científico, da pesquisa científica e tecnológica, da chamada sociedade do conhecimento e, em particular, do conceito de aprendizagem ao longo da vida. O sujeito adulto vive isso, de um lado, como coerção, pelo impulso, pela exigência de continuar estudando, ou também pode viver como emancipação, e isso se constitui num estímulo a que ele possa vincular-se ou revincular-se ao sistema educativo e formativo na idade adulta. As políticas públicas demonstram avanços, mas também há muita fragmentação e há, sobretudo, insuficiência para contemplar essas necessidades e esses interesses dos sujeitos adultos. A conciliação, portanto, é um tema que aparece aí como um capítulo relevante, porque expressa diferentes formas de viver e de sentir essa relação com o educativo, sobretudo no contexto de crise, de desemprego, de necessidade de mudanças da profissionalidade e novas exigências formativas. Bom, de um ponto de vista teórico, nós adotamos o referencial a partir da categoria de biograficidade, trabalhadas pelos alemães Peter Allheit e Bettina Dawes, entendendo aí a biograficidade como uma nova possibilidade teórica e metodológica para a pesquisa educacional, que nos permita compreender, neste caso, essas diferentes transições, essas diferentes formas de conciliação, também os estudos do Goethe, da Universidade de Barcelona, de Joaquim Casal e de Cardenal Delanois, na Universidade Las Palmas de Gran Canárias. De um ponto de vista metodológico, trabalhamos com entrevistas narrativas dos sujeitos nos diferentes contextos e sujeitos que experimentaram, estão experimentando, vivenciando diferentes formas de relação com o sistema educativo e formativo, seja alfabetização, educação de adultos, formação profissional, universidade, na idade adulta. A nossa apresentação está organizada em 4 grandes partes. Esta introdução, que eu acabo de apresentar, os sentidos da educação da formação para os sujeitos adultos, a análise dessas diferentes relações de conciliação entre educação, formação e trabalho, e, por fim, as conclusões. Basicamente, a ideia de que estudar na idade adulta mas para além de ser uma obrigação, como é para a etapa infanto-juvenil, é uma prática social e pessoal carregada de sentidos, dirigida a diferentes finalidades. A educação, para este segmento social, requer uma atenção especial às suas necessidades, às suas expectativas e também às suas possibilidades de estudar nesta etapa de vida.
O que a pesquisa aponta é que para estudar na idade adulta, os sujeitos adultos eles precisam conciliar, estudar e trabalhar nesta etapa da vida. Então, a conciliação ela é entendida como um dos nós, dos nudos, de dilemas biográficos que os sujeitos enfrentam para vincular-se ou revincular-se ao educativo, para construir a sua trajetória educativa e formativa. Essas trajetórias elas não são lineares, elas são complexas e elas apresentam diferentes sentidos. Em relação à conciliação especificamente, uma primeira constatação é que a conciliação ela é uma condição que vem já desde a etapa infanto-juvenil para muitos dos sujeitos entrevistados, ou seja, os sujeitos que hoje são adultos, muitos deles na etapa infanto-juvenil já conciliaram, seja para a complementação da renda familiar, então eles estudavam, mas precisavam complementar a renda, ou para financiar seus próprios estudos. Na idade adulta, aí sim a conciliação volta com maior ênfase e a educação é vista por estes sujeitos como um canal de mobilidade social traduzido numa formação para uma profissão mais qualificada, uma nova saída laboral, uma condição necessária para prosseguir os estudos ou para então para alcançar uma nova profissionalidade. Na hora de escolher o que estudar, então, essas condições elas são analisadas pelos sujeitos adultos. Eles vão verificar que tipo de oferta formativa mais se adequa à sua necessidade. Obviamente que há sempre uma limitante em relação ao horário, às condições de oferta, de financiamento. Então, essa escolha ela não é totalmente livre, ela está em função dessa condição que vive o sujeito adulto. São vários relatos que mostram que não era a opção que gostaria, que desejaria ou que tem que ficar muitas vezes, ter que escolher aquilo que não é a melhor opção para a sua vida pessoal ou profissional, mas é o que está disponível do ponto de vista do poder público ou mesmo privado. A gente analisa que há um conjunto de elementos que podem ser facilitadores ou dificultadores desta conciliação. O próprio sistema educativo, o sistema laboral, a empresa se facilita em termos de horário, se flexibiliza, a família também pode ser um elemento que contribui ou que limita o sujeito a estudar, sobretudo no caso das mulheres, a gente percebe que há maior dificuldade porque essa conciliação educação-estudo e família torna ainda mais complexa. A trajetória escolar é um outro elemento que pode facilitar ou dificultar a conciliação. Se o sujeito é um sujeito que tem uma história de fracasso escolar ou de muita dificuldade no estudo, estudar para ele na idade adulta é algo que ainda é bastante penoso, bastante difícil, que exige mais tempo dele. Tudo isso pode gerar uma continuidade dos estudos, mas também pode gerar um novo abandono na idade adulta. Como eu havia dito, do ponto de vista de gênero, para muitas mulheres adultas a conciliação se torna ainda mais complexa. O que a gente observa é que há uma tendência a gerar uma sobrecarga biográfica para o sujeito, mais tempo para estudo, mais tempo para trabalhar, e também uma responsabilização do ponto de vista do sujeito. Como conclusões, nós partimos e afirmamos a ideia da educação como direito humano e universal, que justifica esse tipo de estudo, como que apresenta agora, e o sujeito adulto, ele entende esse direito, ele entende essa necessidade e essa urgência de voltar a estudar. Para tanto, ele precisa realmente conciliar com o trabalho e com a família. Para isso, influem fatores de duas ordens. Uma de ordem estrutural, de ordem macro, que está relacionada às condições socioeconômicas do país, ao contexto histórico, ao papel do Estado, do ponto de vista das políticas públicas, educativas, formativas e laborais, mas também do ponto de vista biográfico, do período de vida em que ele inicia e que ele desenvolve a conciliação, o modo de relação que estabelece entre esses dois campos sociais, educação e trabalho, os valores e as expectativas em relação ao trabalho e aos estudos no decorrer do curso da vida. Um dilema que enfrenta, uma tensão entre uma responsabilidade pública, em que medida o Estado e também
ponto de vista do mercado, das empresas, assumem essa condição e essa necessidade dos sujeitos estudarem, ou se ela é assumida como uma responsabilidade individual. O que nós concluímos é que realmente a conciliação está muito mais avançado do ponto de vista da retórica do que realmente da prática cotidiana destes sujeitos. É isso, aqui estão as referências que foram adotadas no trabalho. Muito obrigado e muitas graças.